Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ela expulsou um velho. 9 minutos depois, o piloto interrompeu o voo para homenageá-la. O Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, era um fervilhar constante de atividade na manhã de terça-feira. Alto-falantes anunciavam os embarques enquanto viajantes carregados de malas e pastas circulavam pelos corredores iluminados por lâmpadas fluorescentes. Famílias, empresários e turistas apressados convergiam para seus portões de embarque. O cheiro de café fresco se misturava ao murmúrio das conversas e ao barulho das rodinhas das malas. Em meio à multidão agitada, Elizabeth Carrington movia-se com passos rápidos e determinados. Aos 38 anos, era uma mulher de estatura imponente, elegante e rigorosa. À frente de uma renomada empresa de consultoria, estava acostumada a impor sua autoridade e conseguir o que queria. Seu terno azul marinho de corte impecável moldava suas curvas com precisão. Seus cabelos loiros presos em um coque rígido, seus lábios pintados de um vermelho intenso, tudo nela exalava poder e controle. Os saltos agulha de seus sapatos faziam barulho no chão liso, marcando sua presença com uma confiança inabalável. Ao se aproximar do portão B27, ela rapidamente checou o celular, conferiu os e-mails e confirmou mentalmente os compromissos que tinha em Nova York. Seu dia seria agitado, cada minuto contando. Ela era a cliente ideal, exigente e acostumada ao luxo. A bordo do avião, a cabine de primeira classe oferecia um refúgio de paz, longe da agitação do aeroporto. Amplas poltronas de couro creme, mesas de madeira polida, luminárias individuais que emitiam uma luz suave. O serviço era impecável, uma comissária de bordo com gestos precisos, uma bandeja de refeição cuidadosamente apresentada e um silêncio respeitoso. Elizabeth sentou-se na janela, desfrutando do privilégio que sua passagem cara lhe garantia. Fechou os olhos por um instante, saboreando a sensação de conforto, um luxo raro ao qual raramente se permitia. Então, seu olhar deslizou para o assento ao lado, e sua expressão mudou imediatamente. Lá na poltrona ao lado dela, estava sentado um homem negro e idoso, com um livro aberto nas mãos. Seu blazer azul escuro parecia desbotado, os cotovelos levemente gastos, mas ele o usava com uma certa elegância discreta. Seu rosto era marcado pelo tempo, rugas profundas, olhos levemente nublados pela idade, e ainda assim, uma dignidade silenciosa emanava de seu olhar calmo. Ele lia sem se preocupar com os olhares que pudessem recair sobre ele, sua postura calma contrastando fortemente com a agitação ao seu redor. Elizabeth sentiu uma onda de julgamento crescer dentro dela, misturada com uma irritação surda. Não é possível. Ela pensou como esse velho conseguiu um assento de primeira classe? Seu olhar percorreu o ambiente buscando apoio. Alguns passageiros olharam furtivamente, intrigados pelo contraste inesperado. Ela chamou uma comissária de bordo e sua voz áspera quebrou a calma. Com licença, esse senhor realmente deveria estar aqui. Este assento é reservado para a primeira classe. A recepcionista, uma jovem com um olhar envergonhado, rapidamente pegou o bilhete do velho e verificou a tela do seu terminal portátil. Depois de um momento, ela olhou para Elizabeth, com um sorriso forçado nos lábios. Sim, senhora. A passagem dele é mesmo de primeira classe. A resposta pareceu piorar o humor de Elizabeth. Deve haver algum engano. Ele não tem como vir para cá, ele deveria estar na classe econômica. O velho ergueu lentamente a cabeça. Seu olhar era firme, calmo e imbuído de uma gravidade serena. Meu nome é James Williams. Paguei por este ingresso como todo mundo. Havia uma força silenciosa em sua voz que não deixava espaço para discussão. Mas Elizabeth virou a cabeça, recusando-se a encará-lo, como se aquele simples gesto pudesse apagar o constrangimento que começava a se apoderar dela. Apesar da confirmação clara da anfitriã, Elizabeth se recusou a ouvir. Seu olhar severo e tom autoritário não deixavam margem para dúvidas. Não estou discutindo, disse ela com firmeza. Deve ter havido um erro administrativo. Esta vaga deveria ser ocupada por alguém que atenda a esse nível de serviço. A comissária de bordo, visivelmente desconfortável, olhou furtivamente ao redor, buscando apoio dos colegas. Finalmente, para acalmar a situação, fez sinal para o comandante se aproximar. O comandante, um homem na casa dos 40, de constituição imponente, mas semblante calmo, aproximou-se profissionalmente. Cumprimentou Elizabeth educadamente e em seguida virou-se para James Williams. Senhor Williams, deixe-me verificar uma última vez. Ele verificou rapidamente seu terminal e então olhou para cima. Está tudo em ordem, senhor. Sua reserva está na primeira classe há várias semanas.
Um silêncio pesado caiu sobre a cabine. Os passageiros que haviam notado a cena trocaram olhares surpresos. Alguns franziram a testa, outros desviaram o olhar. Mas Elizabeth não se deixou desanimar. Entendo, comandante, mas para evitar um conflito, talvez o Sr. Williams pudesse considerar sentar em outro lugar? Sua voz, embora educada, não deixou dúvidas. Ela esperava uma resposta afirmativa. James ergueu o olhar, com o rosto imbuído de uma dignidade serena. Endireitou-se lentamente, respirou fundo, e com rara graça, respondeu simplesmente: "Muito bem, vou me mudar." Guardou o livro com cuidado, sem pressa, como se quisesse registrar cada gesto com respeito a si mesmo. Nem uma palavra amarga, nem uma reclamação, apenas aquela resolução silenciosa. Levantou-se lentamente apoiando-se numa bengala que mantinha à mão, e começou a caminhar em direção à cabine econômica. Cada passo parecia pesado, não de cansaço, mas do peso da injustiça que carregava sem demonstrar. Ao seu redor, os olhares dos passageiros eram uma mistura de espanto, constrangimento e confusão. Alguns desviaram o olhar, incomodados com o que tinham acabado de ver. Outros sussurravam uns aos outros, incrédulos. Uma mulher sentada perto murmurou: "É vergonhoso." Elizabeth, por sua vez, exibia um sorriso vitorioso, satisfeita por ter imposto sua vontade. Observou James se afastar, convencida de que havia resolvido um problema, sem perceber que acabará de humilhar um homem que em outro contexto poderia ter sido seu herói. O silêncio caiu rapidamente na cabine, mas a atmosfera agora estava carregada de uma tensão monótona, como se todos estivessem prendendo a respiração, cientes de que aquele voo não seria como os outros. 9 minutos após a decolagem, quando o avião começou a atingir a altitude de cruzeiro, a cabine foi banhada por uma luz fraca. A maioria dos passageiros já estava acomodada, alguns folheando revistas, outros olhando pela janela para as nuvens brancas e fofas que se estendiam até onde a vista alcançava. Então, de repente, uma voz poderosa, clara e calma surgiu nos alto-falantes: "Senhoras e senhores, aqui é o capitão." Um silêncio respeitoso se instalou imediatamente. Todos os olhares se voltaram para os comissários de bordo e para as telas onde o rosto sereno do capitão aparecia. "Gostaria de informá-lo sobre algumas informações importantes sobre um passageiro a bordo deste voo." Um leve tremor percorreu a cabine. Curiosidade misturada com atenção. Este homem não é outro senão o coronel James Williams, um veterano da Guerra do Vietnã, ex-piloto de caça da Força Aérea dos Estados Unidos e herói condecorado por sua coragem e dedicação excepcionais. Um murmúrio se elevou, percorrendo as fileiras como uma onda. Alguns passageiros trocaram olhares surpresos, outros se inclinaram para o vizinho, querendo saber mais. O comandante continuou com a voz profunda e solene: "O coronel Williams foi um dos primeiros aviadores negros a se juntar às fileiras do Exército dos Estados Unidos. Numa época em que as barreiras raciais ainda estavam profundamente arraigadas em nossa sociedade e em nossa instituição militar." Ele fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras penetrar na mente de todos. "Este voo é honrado pela sua presença. E em reconhecimento ao seu serviço exemplar, coragem e dignidade, tomei a decisão, em consulta com a tripulação, de estabilizar nossa rota de voo por alguns instantes para que o coronel Williams possa retornar ao seu assento original de primeira classe, onde ele merece estar." Seguiu-se um silêncio emocionado, interrompido apenas por alguns murmúrios de aprovação e olhares de respeito renovado. Naquele momento na cabine, havia um sentimento de orgulho coletivo, uma reconciliação silenciosa com a história e a justiça. Elizabeth Carrington congelou ao sentir o calor dos olhares de vários passageiros se voltarem para ela. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de surpresa e constrangimento. O comandante concluiu: "Obrigado pela compreensão e respeito pelo coronel Williams, um verdadeiro herói." Enquanto a cabine ficava mais silenciosa, os membros da tripulação se ocuparam em escoltar James Williams até seu assento, sob aplausos espontâneos de vários passageiros. O coronel, com a dignidade intacta, retornou ao seu assento com os olhos iluminados por esse reconhecimento inesperado. A anfitriã, com o rosto suavizado por uma emoção palpável, avançou lentamente em direção a James Williams. Seus olhos brilhavam com uma mistura de respeito e pedido de desculpa silencioso, testemunhando uma profunda gratidão. Ela curvou-se levemente e, com voz suave, disse: "Coronel Williams, se desejar, pode retornar ao seu assento. Seria uma honra tê-lo conosco na primeira classe." James assentiu com um leve sorriso, imbuído de serenidade e dignidade imutáveis. Permaneceu cauteloso, seu olhar encontrando brevemente o da anfitriã, como uma troca silenciosa de admiração mútua.
Elizabeth, ainda sentada perto da janela, desviou o olhar. Seu peito se apertou com uma sensação nova e estranha, vergonha. Ela nunca imaginara que o homem que julgara tão rápida e duramente fosse, na verdade, um herói nacional. Um homem cuja história de vida rompera barreiras e inspirou gerações inteiras. Sua raiva, tão intensa alguns minutos antes, transformou-se em um constrangimento profundo e sincero. Um peso pesava sobre ele, o de ter permitido que seus preconceitos prevalecessem sobre a verdade. De repente, uma estrondosa explosão de aplausos irrompeu espontaneamente por toda a cabine. Os passageiros, tocados pela revelação, cumprimentaram um homem que acabavam de descobrir com sincera e coletiva emoção. Alguns até se levantaram de seus assentos, aplaudindo de pé, num gesto de respeito e gratidão. Um jovem sentado bem em frente a James, com a voz ligeiramente trêmula, sussurrou com admiração: "Obrigado pelo que fez, coronel." James virou a cabeça para ele, e um sorriso sincero e caloroso iluminou seu rosto marcado pelos anos. "Foi por isso que servi", respondeu ele calmamente, "para que as gerações mais jovens pudessem ter a oportunidade de serem julgadas não pela cor da pele, mas pelo seu valor, coragem e honra." Essa frase ecoou pela cabine, como uma mensagem de esperança e desafio diante das injustiças do passado. Elizabeth sentiu um nó na garganta. Baixou a cabeça, refletindo longa e profundamente sobre o que acabará de aprender. Aquele momento marcaria uma virada em sua vida, uma lição de humildade que ela jamais esqueceria. De volta a Chicago, a notícia desse episódio extraordinário se espalhou como fogo na palha. A mídia local e nacional acompanhou a história com entusiasmo, fascinada por este momento em que um herói esquecido foi injustamente desvalorizado e, em seguida, homenageado. As redes sociais fervilharam. Fotos do coronel James Williams, trechos de seu arquivo militar e depoimentos de camaradas e jovens admiradores fervilharam. A hashtag #RespectColonelWilliams rapidamente viralizou, acompanhada de mensagens de admiração, gratidão e solidariedade. Imagens do coronel com o rosto marcado pelo tempo, mas iluminado por uma profunda sabedoria, circularam por toda parte. Sua história tocou milhares de pessoas, quebrando estereótipos e relembrando os sacrifícios muitas vezes invisíveis dos veteranos, especialmente aqueles de minorias que enfrentam discriminação. Enquanto isso, Elizabeth Carrington, ciente do peso de suas ações e palavras, decidiu quebrar o silêncio. Em suas contas profissionais e pessoais, publicou um pedido público de desculpas, repleto de humildade e sinceridade. "Quero me desculpar com James Williams, um homem que julguei injustamente. Esta experiência me abriu os olhos para meus próprios preconceitos, que prometo examinar e combater. Coragem, dignidade e humanidade não se medem pela aparência ou status. Agradeço ao coronel Williams pela valiosa lição que nos ensinou a todos." Essa mensagem foi amplamente compartilhada, gerando respeito e incentivo, mas também debates importantes sobre percepção e julgamento em nossa sociedade. O coronel Williams, por sua vez, tornou-se muito mais do que um renomado herói militar. Tornou-se um símbolo vivo de humildade e resiliência. Apesar das injustiças sofridas, seu espírito permaneceu generoso e aberto. Ele aceitou homenagens sem vaidade, lembrando a todos que a verdadeira grandeza reside na capacidade de perdoar e seguir em frente. Nas semanas seguintes, James foi convidado para diversos programas de televisão e conferências, onde compartilhou suas experiências, sua luta contra o racismo institucional e sua mensagem de esperança para as gerações futuras. Ele sempre enfatizou um ponto fundamental: a dignidade humana não depende da posição que se ocupa ou da aparência que se apresenta, mas do respeito que se tem por cada ser humano, independentemente de sua história. Para Elizabeth, a experiência transformou profundamente sua visão de mundo. Ela se comprometeu a combater ativamente o preconceito em seus negócios e vida pessoal. Tornou-se uma voz influente na promoção da inclusão e da igualdade, reconhecendo que julgar alguém pela aparência muitas vezes leva a erros dolorosos, mas que a verdadeira coragem reside em ser honesto consigo mesmo, reconhecer seus erros e estar disposto a evoluir. Esta história permanece gravada em nossas memórias como um poderoso lembrete de que a humanidade, em sua complexidade, sempre merece ser acolhida com respeito e gentileza.